Obrigada. Não, está aqui. Você vai ficar aqui ou vai para lá? Não, depois eu não sei a palavra. Tá. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas, né? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para uma noite de esclarecimento, de conhecimento, de aprendizado, né? Mas antes eu preciso passar uns recadinhos da casa, que são de praxe, né? Mas tem gente que às vezes é a primeira vez que vem e não sabe direitinho mais ou menos qual é o procedimento, né? Os nossos trabalhos... Os nossos trabalhos são todos os dias, todas as noites nesse horário, só na quarta-feira, que é à tarde. E no domingo, de manhã, né? E às 10 horas. E também tem para as crianças, evangelização infantil para as crianças, no mesmo horário. Enquanto os pais ficam aqui, as crianças ficam noutra sala, tendo um conhecimento já inicial da doutrina. E quem quiser passar pelo plantão... A gente aconselha que chegue uma meia hora antes, né, do horário, que assim passa pelo plantão tranquilo e depois já vem para assistir à palestra. Também tem uns recadinhos sobre a viagem que vai ser feita para a viagem Sacramento em Araxá, né? Ainda tem alguns lugares. Quem quiser participar, é só conversar com uma das dirigentes aqui da casa, certo? Tem a forma de pagamento, está tudo incluso. O ônibus que sai daqui, a estadia, a alimentação, tudo incluso, certo? E outra, no sábado, dia 23, às 4 horas, vai haver aqui o lançamento do livro Mirabelle, Mensagens do Além, da coleção de Mirabelle, o volume 1. Olha, você me está mostrando qual é. Depois da apresentação, né, vai ter um chazinho, um bolo. Então, quem quiser comparecer, será bem recebido. E esses livros, a venda deles, vão ajudar aqui a nossa casa, né? Ajuda no quê? Nós fazemos as cestas básicas, né, que a gente ajuda 75 famílias. Então, é para montar essas cestas básicas, que, aliás, esse mês nós estamos precisando de arroz, óleo, feijão e café. Quem puder colaborar, nem que seja um de cada, tudo bem, ou um só, a gente vai ajuntando, né? E monta a cesta básica para essas pessoas que comparecem aqui todos os sábados. Não, de 15 em 15 dias. E também nós temos o curso para gestante, que é aos sábados. Então, se tiver alguma gestante, quiser participar, se conhecer alguma, quiser participar, é mais os conhecimentos de higiene, toda essa parte. E no fim do curso, ela recebe um enxovalzinho completo. Então, agora eu já dei os recadinhos da casa, né, sobre o livro, sobre a viagem. Então, nós vamos agora... Nos voltando agora para o momento ao que nós nos propusemos hoje. A chegar aqui, para nos acalmar, deixar o mundo lá fora, deixar as preocupações lá fora, né? E esse momento é muito importante para nós. É um momento do nosso recolhimento interior, com os amigos da espiritualidade, que já prepararam esse nosso ambiente para nos receber. Então, nós vamos nos envolvendo com toda essa calma, com toda essa tranquilidade, sentindo a paz pulsar em nossos corações, elevando nossos pensamentos a Deus Todo-Poderoso, a nosso Divino Mestre Jesus Cristo,
e a toda essa pleiade de bons amigos que estão aqui presentes, que vieram junto conosco para aprender também. E vamos assim, Pai, agradecendo mais uma vez por essa oportunidade de podermos chegar aqui, essa oportunidade bendita do nosso reencarne, para a nossa evolução, do dia a dia, dos nossos conhecimentos espirituais. Obrigado, Pai, por tudo que nos destes. Obrigado por tudo que nos dá. Obrigado por todas essas bênçãos que caem dos céus em nosso coração. Que assim seja. Hoje quem vai fazer a palestra é o SEMI e o tema é... Eu estava com ele aqui. Coerentes. Somos coerentes. Ou mudou? Não. Somos coerentes. Coerentes, somos coerentes. Coerência. Então, SEMI... Coerência. Seja. Depois da palestra, quem quiser fazer pergunta referente ao tema ou alguma colocação, nós temos um tempinho. Bom, meus amigos, boa noite. Como foi dito, o nosso tema hoje é sobre coerência, tá? É a questão de sabermos se somos ou não coerentes, se estamos sendo coerentes. Este texto foi extraído da equipe do programa Momento Espírita da Rádio Boa Nova, programa da USE, programa sobre espiritismo, sobre doutrina espírita, e a equipe deste programa foi que redigiu, né, fez essa redação, tratando da coerência. Iniciam dando um conceito do que seja coerência, né? Dizendo a palavra remete à ligação, ao nexo, à harmonia entre fatos ou ideias. Tá? Ligação, nexo e harmonia entre fatos e ideias. Ou seja, as nossas ideias e os fatos, as nossas ações, os nossos atos e até o nosso dia a dia. É disso que nós vamos tratar, exatamente. Tá? Segundo eles, ainda coerente é aquele que agir, pensar, falar de uma maneira em que haja nexo e harmonia entre as suas ações. Entre o pensar, o falar, o agir, o fazer. Haver nexo e harmonia nesse todo, nesse contexto todo. E aí entram os exemplos, alguns exemplos do dia a dia, geralmente do nosso dia a dia, tá? E de onde, quando e como nós temos, muitas vezes até por hábito, sermos incoerentes conosco mesmos. Vamos a alguns exemplos. Muitas vezes discursamos para todos a respeito da sujeira das ruas, das calçadas, sem limpeza, os detritos que se avolumam. Mas atiramos o papelzinho de bala, né? Os fumantes atiram a bituquinha de cigarro na rua, certo? E essa é a incoerência. É disso que nós estamos tratando, tá? Daquilo que nós falamos, daquilo que nós dizemos, né? Muitas vezes com muita razão e muita propriedade, discursamos, protestamos, né? Mas acabamos fazendo exatamente o contrário daquilo. Vez ou outra a gente acaba escorregando e fazendo, né? Dizendo uma coisa e fazendo outra, né? Fazendo o contrário daquilo que estamos pregando. Tá? E vocês vejam que isso, só aqui pelo início, dá para perceber que isso acontece no nosso dia a dia, né, com relativa facilidade. Né? Se nós não prestarmos atenção, a gente acaba realmente escorregando e resvalando por aí. Né? Um outro exemplo, e esse eu acho magnífico. Esse eu vou me deter um pouco mais. Tá?
ensinar honestidade para o nosso filho, né, discursando longamente, e aí toca o telefone, nós não queremos atender e pedimos ao filho que vá ao telefone e diga que nós não estamos. Estamos ensinando o quê? A mentira. Estamos ensinando a mentira. Estamos pregando o contrário. Pregamos a honestidade e ensinamos a mentira. Esse exemplo vai muito longe. Ele vai nos remeter aí a uma distância. Tá? Esse exemplo nós temos ouvido muito a respeito dele, descrição de cenas interessantes, né? Do tipo o pai que prega ao filho, ou roga ao filho, para que não fume, para que evite o fumo, porque é prejudicial à saúde, né? Porque vai lhe prejudicar no futuro, com um cigarro entre os dedos. Ou faz toda uma peroração contra o álcool, que é uma droga, é outra droga, né? Do mal que vai fazer à saúde, implora ao filho, né, que procure evitar o álcool, porque é um mal, com um copo de uísque na mão. Ou de cerveja, ou de cachaça, ou de seja lá o que for. Se o copo não estiver na mão, no dia seguinte o filho vai encontrar esse pai lá no botequim da esquina tomando uma cerveja com os amigos. Qual é a mensagem que está sendo passada? Essa é a questão, nesse caso. Qual é a mensagem que este filho vai estar recebendo? É aquilo que foi dito a ele, ou é aquilo que ele visualizou? É o que ele ouviu? É o que ele viu? Ele vai se fixar mais naquilo que ele viu. Muito mais do que o que ele ouviu. Porque o pai é o ídolo, o pai é o exemplo, o pai é o modelo. Para todos nós. Queiramos ou não, na nossa infância, nossos pais sempre são os nossos modelos. Seja lá como for. Tá? Isso é quase um imperativo. Tá? É quase um imperativo. Tá? Pai e mãe são modelos, são exemplos sempre. Então ele vai se espelhar no modelo, ele vai se espelhar no exemplo. Por mais que pai ou mãe se esforcem para dizer o contrário. O que vai ficar gravado é o exemplo. Então a mensagem que ele vai receber é a do que ele viu e não do que ele ouviu. É muito mais forte. A imagem é muito mais forte do que as palavras. Então ele vai se fixar na imagem. Então aí está, essa é uma incoerência, né? E isso nos remete também ao exemplo. Vai nos remeter ao exemplo. A coerência nossa, a coerência só não, as nossas atitudes, de maneira geral, elas vão sempre servir de exemplo. E não é só para os filhos, não. Tá? Pode ser até para parentes, amigos, vizinhos e tudo mais. As pessoas nos observam, elas nos veem o tempo todo. E o que é pior, nos julgam também, né? Apesar das palavras de Jesus, não julgueis para não ser julgados, etc, etc. Mas a verdade, o fato é que o que mais fazemos é julgar, e principalmente julgar o próximo. Nós estamos tão habituados a isso que a gente acaba fazendo quase que automaticamente. A gente julga quase que automaticamente as pessoas. E nós estamos sendo julgados o tempo todo. Estamos sendo vistos, observados e julgados. Tá? E estamos servindo de modelo, estamos servindo de exemplo para alguém, queiramos ou não. Certo? E, falando em exemplos e em modelos, nós nos recordamos do Livro dos Espíritos. Nos recordamos da questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo, ou seja, para ser um exemplo? Adivinha qual foi a resposta? Não.
Vede Jesus. Vede Jesus. Aponta Jesus como o melhor guia, o melhor exemplo para nós, o melhor exemplo para a humanidade. Portanto, Jesus veio aqui entre nós para nos servir de exemplo, para ser um exemplo. E para ser esse exemplo, ele foi e tinha que ser coerente. Ele viveu de acordo com o que ele pregava. Ele viveu de acordo com o que ele dizia, de acordo com o que ele falava. Ele não escreveu uma única linha. Jesus não deixou uma linha escrita. Nada. Ele pregou e exemplificou. Na sua vida, nos seus atos. Nunca escreveu uma linha. Depois é que escreveram a respeito dele. Né? Depois de muitos anos é que foram escrever e relatar as histórias que se ouviam a respeito dele. Ele mesmo não deixou uma linha por escrito. Mas serviu de exemplo, de modelo. E graças a esse exemplo, a essa coerência, é que ele arrostou multidões, ele levou multidões atrás dele. Tá? As multidões o seguiam. Por conta do modelo. Não só da fala, não só da pregação, mas do modelo mesmo, do exemplo em si, como pessoa. O exemplo falava mais alto. O exemplo atraía as pessoas. O exemplo fazia com que as pessoas fossem atrás. Se ele não fosse coerente, ele podia fazer toda aquela sua pregação e ninguém ia lhe dar ouvidos. Com certeza. Portanto, ele tinha que ser coerente, como foi. Por isso, a sua pregação teve sucesso. Deu bons frutos, deu bom resultado. As pessoas o seguiam pelo seu exemplo. Temos outros casos mais recentes. O de um Chico Xavier, por exemplo, que também foi coerente o tempo todo. Coerente com tudo aquilo que ele pregava, com tudo aquilo que ele dizia. Por isso nos encantou. E por isso nos encantou. Certo? Por essa coerência entre a pregação, a palavra, tá? E o gesto e a vida, ao longo de toda a vida. Por conta dessa coerência, ele mereceu e continua merecendo a nossa admiração. Um outro exemplo citado aqui, e esse também eu acho excelente, esse eu falo e repito sempre, tá? Porque acontece por aí demais. Tá? Eles falam do administrador público, do político. Tá? Nós reclamamos tanto desses políticos. Quando se fala em corrupção, então é uma maravilha. Né? Tem gente que só falta subir na mesa e sair sapateando. Né? De bronca. Da tal da corrupção. Né? Políticos corruptos. Falando em político corrupto, nossa, maravilha. Todo mundo sai sapateando. Todo mundo fica nervosinho. Né? Taxamos de roubo, etc, etc, etc. Aqui eles citam um outro exemplo. Ele diz que nós mesmos não devolvemos o troco a mais no supermercado. E ficamos com o que não nos pertence. Esse é o exemplo que eles citam. Tá certo? Ou autoridade policial que nós tentamos subornar. Né? Quando nos pega aí no flagrante, aí no trânsito, etc., né? A gente tenta aquela conversinha, né? Um ligeiro suborno, para evitar uma multa, né? E reclamamos dos políticos. Eu costumo normalmente citar um outro exemplo. Né? Eu digo a mesma coisa. Que nós reclamamos dos políticos, vamos às ruas, protestamos, né? Ficamos indignados. Aquela coisa toda. Só que o mesmo sujeito que se indigna, que fica indignado,
que vai à rua para protestar, que fala e grita e berra e exige, etc. No dia seguinte, ele vai a uma repartição pública qualquer, chama o funcionário de lado e pede um favorzinho, para ele dar um jeitinho naquele documento que ele está precisando, para soltar aquela certidão um pouquinho mais rápida, e já promete aí assim, um presentinho. É exatamente o mesmo ato, exatamente o mesmo gesto que ele está condenando lá na rua, protestando, na passeata. Só muda a quantidade de zeros do cifrão, só isso. A única mudança é a quantidade de zeros. Mas o gesto é o mesmo, o ato é o mesmo. A corrupção é a mesma. Então, vamos protestar, mas vamos agir com coerência. Vamos condenar, mas não vamos fazer o mesmo gesto. Não vamos repetir o mesmo gesto. Achando que o nosso é que está certo, o outro está errado. Nós estamos certos, o outro está errado. Não. É o mesmo ato, é o mesmo gesto. E é o mesmo erro. Então não podemos condenar o outro que roubou lá alguns milhões, tá, e levar vantagem por um punhado de moedas. É a mesma coisa. É o mesmo gesto, é o mesmo ato, é a mesma corrupção. Tá? Não há tão grande diferença assim, não. Certo? Estamos fazendo tudo aquilo que estamos condenando. Exatamente aquilo que estamos condenando. E muitas pessoas fazem. Tá? Não tenho dúvida que muitas pessoas fazem. Tá? Condenam o roubo e a corrupção dos milhões, mas, né, dão um presentinho para conseguir obter uma vantagenzinha qualquer, que sempre é em detrimento de alguém, né? Quando você leva uma vantagem em alguma coisa, alguém está sendo prejudicado lá do outro lado. Alguém está sendo prejudicado do outro lado. Né? Se você leva vantagem, alguém do outro lado está levando prejuízo. A maioria das pessoas não pensa assim. Tá? Pensam que estão levando vantagem, mas esquecem que por trás disso alguém está tendo um prejuízo. Tá? Com certeza vai estar prejudicando alguém, de alguma forma. E as pessoas não veem isso, elas não enxergam. Tá? Elas só enxergam o seu lado, a sua vantagem. Tá? Não enxergam o outro lado. A desvantagem do outro. Tá? Infelizmente é assim. E aí vem uma ajeitada nas coisas. Né? As respostas. Eles estão nos dizendo o seguinte, que se nós temos um conceito formulado na nossa mente, nos falta ainda o valor instalado na consciência. Olha a divisão aqui. Tá? Na mente, nós já temos o conceito. Na consciência, ele não chegou ainda. Daí certo? Essa dicotomia, essa diferença. Né? Nós temos na mente, sabemos que é errado, mas a nossa consciência ainda não assimilou isso. Por isso nós fazemos e agimos de forma errada. Pregamos o que está na mente, tá? Mas não temos ainda a consciência suficiente necessária para evitar fazer aquilo que estamos, ou melhor, fazer o contrário daquilo que estamos pregando. Não chegou à nossa consciência ainda. Né? Isso é gerado no descompasso entre o que a mente pensa, ou seja, os conceitos que nós temos, tá? E o que o nosso coração sente, os nossos valores. Uma coisa é o nosso conceito, e outra são os nossos valores. Então, quando nós temos o conceito, mas não temos o valor, nós vamos pregar uma coisa e vamos fazer outra. A diferença entre a pregação, a fala, e o gesto, e o ato, e até o nosso dia a dia. Tá? O gesto e ato do nosso dia a dia, inclusive.
se nós já pensamos certo, né? Se os nossos conceitos já são adequados, é preciso ainda conquistar os valores, fazer com que a nossa consciência haja da mesma forma. E o processo é esse mesmo. Primeiro nós assimilamos mentalmente as coisas. Tá? A nossa inteligência assimila primeiro. Primeiro passa pela inteligência. Depois vai para os valores, como eles estão dizendo, para o coração. Primeiro entra pela consciência, pela inteligência. Então, quando nós assimilamos pela inteligência, mas ainda não conseguimos passar para os nossos valores, tá? A gente vai falar uma coisa e fazer outra. Vai dizer uma coisa e vai fazer outra. Eu dizia isso, inclusive, com relação, e tem tudo a ver, realmente, com relação à própria doutrina espírita. Numa das palestras que eu fiz algum tempo atrás, numa casa espírita aqui mesmo, na região, aqui em Santana, uma das questões que me fizeram foi essa. Né? E eu respondi exatamente isso. Nós estamos assimilando hoje a doutrina espírita pela nossa inteligência. Tá? A nossa inteligência é espírita. Nós estamos assimilando a doutrina, lendo os livros, estudando, assimilando a doutrina? Sim. Mas para nós chegarmos à prática dela, vamos dizer assim, 100%, nós ainda não conseguimos. Mas para chegarmos a isso, nós temos que introjetar a doutrina em nós, dentro de nós, no nosso ser. Tá? Então, intelectualmente, nós entendemos, lemos, entendemos, compreendemos, aprovamos, achamos o máximo, tá? Mas, por enquanto, está aqui na inteligência. Está numa camada que eu diria que é mais superficial. Tá? Depois, com o passar do tempo, e põe tempo nisso, tá? Quando eu falo passar do tempo, é muito tempo. Tá? Pode não ser uma encarnação só, não, pode ser várias. Tá? A gente vai introjetando isto, né? E isso passa a fazer parte do nosso ser. E aí nós passamos a agir naturalmente, de acordo com aquilo que nós assimilamos. Que é o caso de Jesus. Ele passou por isso, passou por essa fase. Ou seja, ele assimilou isso através da inteligência também, como nós estamos. Tá? Só que ele conseguiu já introjetar tudo isso no seu ser, de tal maneira que hoje ele age de forma natural. Tá? Ele faz tudo muito naturalmente. Ele segue as regras morais naturalmente, como o amar o próximo. Isso nele é natural. É muito natural. Ele age, faz isso naturalmente. Nós ainda precisamos de um esforço tremendo para conseguir esse tal de amor ao próximo, que é tão difícil, porque nós ainda não introjetamos. Nós ainda estamos na camada superficial, ainda estamos na inteligência. Daí o nosso esforço para conseguir fazer alguma coisa certa, ou para evitar de fazer alguma coisa errada. Não é natural em nós. Essa bondade ainda não é natural em nós, porque nós ainda não. Tá? Não assimilamos integralmente. Tá? Não colocamos lá dentro, no fundo do nosso ser. Estamos na superfície, estamos só na inteligência. Daí o nosso esforço. Tá? E é a isso exatamente que eles estão se referindo aqui, nesse texto. E, finalmente, destaquei aqui alguns trechos também, eu vou ler, que é realmente o final. Somos muito mais aquilo que agimos e sentimos do que aquilo que apenas discursamos. Olha só, a profundidade disso. Somos muito mais o que agimos e sentimos do que o que discursamos. Tá? Porque discursar é fácil, e a gente discursa mesmo. Né? E gosta de discursar, né? Principalmente quando é para falar de exemplo e coisa. Né? A gente fala muito. Mas o que sentimos, o que agimos, é o que nós somos.
sentimos e agimos é o que nós somos. Né? E olha o que mais. Citam aqui um filósofo americano, também uma frase que eu achei excelente. Um filósofo americano, cujo nome não é citado, mas tem uma afirmação aqui que eu achei excelente. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Olha que frase fantástica. O que você fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. O que você fala muito mais do que o que você diz. É o exemplo. Nós somos exemplos. Todos nós somos exemplos. De uma forma ou de outra, nós estamos servindo de exemplo para alguém. Podem estar certos disso. Tá? E aí entra toda a nossa responsabilidade em torno dos nossos atos e dos nossos gestos, porque nós estamos sendo observados. Os outros estão nos observando e nos julgando. Tá? Então, os nossos atos, os nossos gestos falam muito mais alto do que a nossa palavra. Achei excelente isso. E, finalmente, eles finalizam dizendo: depois de escolhermos os valores que irão pautar a nossa vida, comecemos o esforço inadiável de fazer com que esses conceitos, com disciplina e persistência, transformem-se em valores reais e a coerência seja a tônica do nosso agir. Ou seja, escolhemos os valores. Nós já escolhemos os valores que irão pautar. Agora falta o nosso esforço para conseguir isso. Tá? Para conseguir fazer com que os conceitos se transformem em valores reais. Tá? Para que haja coerência. Conceito ser transformado num valor real que vai dirigir a nossa vida, a nossa existência, o nosso ser, o que nós somos, como agimos, para que haja essa coerência. Tá? Para que não haja essa diferença, essa divergência, essa dicotomia de falarmos uma coisa e acabarmos fazendo outra, muitas vezes até sem perceber. Muitas vezes até sem perceber. Ou muitas vezes só vamos perceber depois. Aí a gente fala, puxa vida, como é que eu fui fazer? Eu que acredito nisso, eu que penso, eu que prego isso, como é que fui fazer um negócio desse? Escorregou. É porque ainda, né, há essa divergência, essa diferença, né, entre aquilo que acreditamos, aquilo que pensamos e o nosso agir, que está mais relacionado com a nossa vontade, com o nosso ser e o que sentimos, né? Com o que sentimos. Tá? É uma camada superficial e uma outra mais profunda. Não chegou na camada mais profunda ainda, está só na superficial, a gente acaba acontecendo isso. A gente acaba fazendo coisas que não gostaria porque prega o contrário. Mas muitas vezes só vai perceber depois que fez. Bom, eu acho que a nossa mensagem de hoje era essa. Né? Nosso tempo também já está quase em cima. Alguma pergunta, colocação? Eu acho que fica muito claro quando você fala, né? Que a gente primeiro vem de fora. A gente pensa de fora, mas não age de dentro, né? Você tem razão. Mas eu acho que isso está muito interligado ainda, que a gente ainda está muito ao ser animalesco que somos, na verdade, da onde viemos, né? A gente age muito mais ainda por instinto do que por fraternidade, do que por entendimento, por conhecimento. A hora que a gente cutuca o pezinho ali, bate o dedinho, o instinto fala primeiro, depois você, né, respirar fundo e pensar e absorver. O instinto, acho que é o primeiro ato nosso. Né? Uhum. Verdade, sim. Isso faz parte da nossa evolução. Faz parte da nossa evolução. É o momento que nós, enquanto espíritos, estamos vivendo na nossa existência, tá? Dentro da nossa evolução. Nós ainda somos assim. Nós ainda somos assim. Tá? E temos que ter consciência disso. Principalmente ter consciência de que ainda somos assim. Porque senão nós erramos mais ainda. Se nós não tivermos consciência e não nos policiarmos, nós vamos errar muito mais. E usando isso como desculpa. Usando como desculpa. Exatamente. Mais alguém?
Espero que sim. Espero que sim. Muito obrigado. Agora chegou o nosso momento, que nós recebemos bastante, né? Agora o nosso momento de doação. Doando através das nossas vibrações, que vão chegar até aquelas pessoas necessitadas, necessitadas de amor, necessitadas de um remédio, necessitadas de uma palavra amiga, consoladora. E assim vamos percorrendo todos os lugares onde se encontra uma pessoa nessas condições. Nos hospitais, nos asilos, nos cárceres. Que o bom Jesus abençoe cada uma dessas criaturas e que elas sintam a presença do Mestre. Aquele que nos fortalece, aquele que nos carrega no seu colo. Senhor, nos ajude em nossas fraquezas, fortalecendo o nosso espírito para as lutas da vida. Que tenhamos paciência para esperar o Teu tempo para todas as coisas. E que todos os dias o Senhor renove a minha fé e a minha confiança em Ti. Que a Tua vontade se cumpra em minha vida, hoje e sempre. Que o Pai abençoado, que o Deus Todo-Poderoso sempre esteja presente em nossas vidas, em todos os momentos. Não só nos momentos tristes, mas também nos momentos de alegria. Agradecendo por tudo que Ele nos dá. E como eu já falei, agradecendo principalmente por esse reencarne. Que dia a dia, apesar de às vezes nós levarmos quedas, nós vamos nos erguendo, porque sabemos que tem sempre alguém ao nosso lado, nos segurando, nos fortalecendo e nos guiando. E assim, Pai Todo-Poderoso, nós vamos podendo voltar para os nossos lares, muito mais confiantes do que aqui chegamos, muito mais esperançosos e com bastante segurança. Que assim seja, em nome de Jesus. Fé e equilíbrio em todas as direções. Que assim seja.